Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Pissolato, ou Joãozeira, game designer da Monomyth Studios, e estou aqui com o meu fiel escudeiro, né? Sacanagem, né? Meu fiel amigo, Pietro Amaral. E aí, Pietro, como é que tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite mais outra vez. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: o que é que foi, o que é que foi, o que é que é? Nossa, que horrível. Bom, tudo bem, Pietro, tá tudo bem, cara. Bom, hoje, primeiramente, muito obrigado por você já estar começando a ouvir o nosso podcast, e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal, que é sobre os nossos Quality Assurance. E nós temos duas presenças ilustres aqui no nosso podcast, começando com ele, Gil. E aí, Gil, como é que tá? Tudo bom, cara? E aí, gente, tudo bem? Sim, muito obrigado aí pelo convite. Conta pra gente rapidinho quem é você, de onde você veio, pra onde você vai e o que você faz na vida. Sou QA da Monomyth, né? Também trabalho lá, nesse falado. Sou formado em Game Design, né? Trabalho como QA há 4 anos. Estou fazendo especialização em Engenharia da Qualidade de Software, né? Então, cada vez aí me Foda. aprofundando mais em especialização em teste para jogos, né? Focado em jogos. Uhum. E é isso, sou maranhense. Estou aqui em São Paulo já há quase 10 anos, então vim só para fazer faculdade, estou aqui desde então. Ficou. Já tá virando 50% já paulista, já tá Paulista, exatamente. botando Já não mano tem no mais nem começo de sotaque. toda a frase, né? Não tem mais Já não tem sotaque, mais nem né? sotaque. Total, total. Porra, legal, cara. Valeu pela presença aí. E nós também temos aqui o meu queridíssimo amigo, Mafê. E aí, Mafê, tudo bem? Oi, tudo bem? Mafê, conta também pra gente como é, o que você tá fazendo nesse podcast. Ou você caiu de paraquedas? Caiu de paraquedas. Então, eu sou QA, né? Analista QA na Taps Games, junto. Na verdade, não junto do Pietro, porque o Pietro não é QA, né? Mas o Pietro também é da Taps. Tá na galerinha que trabalha ali. Sim. Eu sou QA há 5 anos já na Taps, QA sênior, e continua sendo meu primeiro emprego. Que legal. Eu sou formado em Game Design também pela JMB, como muita gente da Taps também é. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é um bom resumo. Tá ótimo. Pra mim já é foda pra caralho já. Bom, gente, como vocês viram aí, a gente hoje vai comentar, como eu comentei anteriormente, sobre os Quality Assurance, os famosos QAs da indústria de videogames, o que eles fazem, como eles trabalham. Mas a primeira pergunta, né, como vocês mesmos já comentaram, pô, eu fiz faculdade de jogos, eu fiz alguns cursos que não era especificamente de QA. Então eu queria saber como vocês viraram QA, como vocês entraram na área de QA. Gil, como é que aconteceu de você se tornar QA? Cara, no meu caso, eu tenho um histórico aí desde a faculdade, né? Tem uma história muito engraçada que, assim, na faculdade, eu fui monitor de games, né, na IMB, Legal. 3 anos, eu acho, quase a faculdade inteira, por conta de horas complementares, né? Então, assim, eu ficava na faculdade desde de manhã e até a noite, assim. Então eu tava ali sempre pelos laboratórios, né, pelo núcleo de games, e tinha um pessoal que na época eram os veteranos, né, meus veteranos, e eles estavam lá com os jogos nos laboratórios de informática, e eu sempre curioso, né, também querendo usar isso para melhorar nossos projetos de jogos de interdisciplinar, e eu sempre chegava e falava, cara, eu posso jogar? E aí os caras, claro, pode jogar sim. E aí, porque tinha também um formulário, né, pra você fazer de playtest. Ah, eles já estavam fazendo um testezinho ali, entendi. Exatamente. Tem sempre, todo projeto interdisciplinar tem isso. Você tem que entregar um formulário ali que é o playtest, né, tipo, para você dar o seu feedback, que o jogo precisa melhorar. E eu fiz bastante, assim, muitos. E eu ficava por lá. Era meu hobby, era ficar, tipo, no núcleo de games, jogando jogos de console. E nos laboratórios, antes da aula, ficando jogando jogos do pessoal, né, do TCC e tudo mais. Então, teve uma vez na aula que o coordenador da NMB chegou para mim, né, me chamou assim de canto. Falou, Gil, só uma dúvida, uma pergunta. Cara, seu nome tá em 17 playtests da turma de Caraca, TCC. Basicamente, eu porra. joguei todos os jogos. Já tem portfólio aí pra caralho, E né? ele falou, aí eu falei, nossa, professor, desculpa, porque hoje eu tava com medo de dar uma bronca, né? Ele falar, cara, não pode Aham. postar. Não, ele chegou e falou assim, cara, você sabia que isso é uma profissão? Ah, que legal. Na época eu não liguei muito.
Na época eu não liguei muito, assim, mas acabou que calhou de conseguir um emprego na Red Severs, né? Na antiga empresa que eu trabalhava. Uhum. E foi aí que começou, né? Tipo, basicamente foi de uma coisa que veio da faculdade e Era tal. uma coisa que você fazia meio que na faculdade, mas não era uma coisa que você aprendia na faculdade, mas estava no ambiente da Não faculdade, era. né? Isso, acabou que era, tipo, foi natural, assim, né? No meu caso, foi Aham. mais natural, até porque QA também não é uma profissão tão divulgada, principalmente no Brasil, né? Assim. E você, Mafê, como é que foi? Como é que se calhou de virar QA? É engraçado, engraçado. Porque não era o objetivo, na verdade, né? No meu caso, eu também fiz Airbnb e eu lembro que citaram QA como possibilidade de profissão, tipo, no final do penúltimo ano, assim, eu acho, talvez, da faculdade. Foi muito do nada, assim, pra mim, sabe? Eu fiquei tipo, como que alguém não comentou isso antes que existia uma profissão assim e tal? Mas assim, não foi por acidente, entre aspas. Eu, na época da faculdade, eu estava muito focado, na verdade, em game design e programação. E programação é uma coisa que é difícil, pelo menos na época lá da faculdade, era bem difícil de você encontrar alguém que lida bem com Sim. programação, né? Muita gente da turma de games é de É difícil humanas e entrar. não, É difícil não lida bem entrar com a lógica programação. na cabeça ali. Tô Sim, ligado. exato. E aí eu já tinha facilidade, Ai, então que eu era o legal. programador dos projetos semestrais, né, lá da Airbnb. Então parecia para mim que programação é um bom ponto, né, ganha bem e tal. E eu lido bem, então é um bom ponto. Mas eu também gostava bastante de game design, da parte criativa, né. Aí o que aconteceu foi que eu me candidatei para TEPS, para um estágio na TEPS, como game designer. E, e aí foi isso no início de 2017. Eu me candidatei e aí eles não me chamaram, né? Eles foram o estágio de game design, não me chamaram, mas tipo uns 3 meses depois, eles mandaram um e-mail falando, olha, a gente não tem uma oportunidade para estágio em game design, mas a gente tem uma Ah, oportunidade que em legal. estágio em QA. O que você acha? E aí foi essa época que eu fui pesquisar o que era QA, porque eu não sabia, né? E aí, como que eu vou me candidatar a uma coisa que eu não sei? Não sei o que. Eu fui pesquisar e tal, todo nervoso. Eu fiz a entrevista e eu passei. E aí eu entrei. Então foi acidente, na verdade. Não era. Tanto que, na verdade, nessa trajetória, assim, durante a trajetória dentro da TEPS, eu já, né, durante o estágio principalmente, eu estava considerando Uhum. mudar de área ainda assim, sabe? Eu não estava enxergando o que há como o fim, né? Eu tava pensando, eu queria game designer, né? Ou programação e tal, que foi a oportunidade só e tal. Mas isso mudou com os tempos. Você queria fazer uma transição e hoje você se considera, claro, você já é um QA e você acredita que essa é a sua profissão. É o fim, Sim, digamos. hoje eu já consigo ver consigo estar bem, né, nessa posição e enxergar futuro sendo um QA, sabe? Antes eu tinha, alguns anos atrás eu tinha uma dificuldade e hoje não, eu consegui me encontrar, assim, bem como QA. Pô, que legal, que legal. Bom, a gente tá falando dos QA, dos QA, dos QA, o Gil tava comentando que estava testando os jogos, mas a gente ainda não explicou o que que é o QA, né? A palavra bonita do Quality Assurance já é um pouco explicativa, mas eu queria que vocês realmente dissertassem aqui para mim o que é o QA, o que que o QA faz no estúdio de jogos. Então, Mafê, você que é o nosso sênior aqui da mesa, conta pra gente, o que que o QA faz? Tá bom. O que a faz? É bom. Pronto. Eu sou muito detalhista, né? Vocês sabem. Sei, verdade. O que um QA faz pode mudar dependendo da estratégia da empresa e realmente do, do que é esperado do cargo, né? Eu costumo dividir em. Eu costumo, porque é como o mercado costuma dividir, tirando as carreiras de especialização, tipo automação e tal, geralmente você vê a divisão entre tester e analista, né? Que legal. Entre esses dois títulos, assim. Não é 100%, né? Tipo, você vai ver vagas que ficam trocando entre contextos, assim, então você realmente tem que ler a descrição da vaga para entender qual é o contexto dela.
Mas geralmente é entre essas duas diferenças, assim, tester e analista. O que acontece é que ambos estão envolvidos com testes, que é o que eu acho que é o que o pessoal conhece, né, de QA. É a pessoa que testa jogos. Eu acho que é a primeira coisa que você imagina, né, normalmente. Isso o que você pensa em QA é a pessoa que acha bugs, né? É isso. É a pessoa que joga e ganha dinheiro. Tem gente que fala isso. Não é isso, né? Gente, não é jogar. Eu queria que fosse divertido assim, testar, mas não é. Mas é a pessoa que testa os jogos e que reporta problemas, né? Então, isso é incomum, né, entre analista e tester. Aí o que passa a diferir é de acordo com a estratégia da empresa e o cargo em si, né? Então, em empresas que trabalham com cascata, por exemplo, o QA tester, ele está inserido lá no final do processo, né? Então, ele pega o produto já pronto, e aí ele faz os testes lá funcionais dele em cima de um produto já pronto, né? Já o analista de QA geralmente é o título usado em metodologia ágil, né? Mas aí, de novo, né? Você depende da empresa. Quando é inserido em metodologia ágil, aí o QA já faz mais do que só testar, né? Então, ele não está mais responsável apenas por testes funcionais no final da pipeline de produção de jogos, mas ele também está responsável por ir acompanhando o desenvolvimento das features, né, do jogo e tal, durante, né, então, acompanhando o desenvolvimento após a entrega das documentações de definições, de game designers, após a criação das telas por artistas, wireframes e tal, né, e aí após a entrega dos programadores, né, então, enfim, é bem detalhista, mas eu dividiria nesses dois grupos, né, o que com certeza faz testes, mas dependendo do contexto inserido, QA também é aquela pessoa que está validando a entrega de cada etapa do processo, do início ao fim, sabe? Pô, que legal, que legal. É uma visão bem mais ampla e bem mais interessante até do que só essa figura do cara, né? Que testa. Sim. Gil, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, sim. O Mafê falou basicamente todos os pontos, né? Mas eu gosto, assim, Já escutei muito que QA, na verdade, é a profissão dos sonhos, né? Que é basicamente o que o Mafê falou, que você é pago para jogar, e só isso. Mas, infelizmente, não é tão... Essa é... Vou falar que essa é a do game designer, tá? É bem Muito isso. bom. Então, a do QA não é tão simples que nem a do game designer. A do QA você precisa, além de jogar, óbvio, por isso aí acho que é um histórico importante, né, para quem entra como QA ter, porque, cara, é literalmente isso, né? Tipo, o base, o core ali é você vai testar o jogo, às vezes o mesmo jogo, por várias semanas, às vezes vários meses, às vezes por muitos anos, o mesmo jogo. Só que o que acrescenta aí, o que vai acrescentar aí são os níveis de detalhes, né? Quanto mais detalhe você colocar, vai separando que nem o Mafê falou. O nível de entrada do QA, né? Que é o QA Tester, ele tem... A função dele é literalmente isso. Pegar, testar o jogo e relatar os problemas. Então já entra esse detalhe aí. Você vai... Não é só jogar por jogar, é jogar procurando problemas do jogo. Detalhou mais um pouco, cara, você joga, vê muitos níveis de detalhes e você tem que organizar e relatar tudo isso. E às vezes repassar isso para reteste, ou tem todo o processo, né? De você joga, manda para os devs mandam de volta corrigido, você tem que fazer esse vai e volta assim. Quanto mais detalhe você trabalha, você vira um analista, né? E tem até um terceiro que eu diria, que é o cara que ele faz tudo isso que eu mencionei, e ele também estrutura todos os testes, né? Que eu acho que é o básico do QA, que é fazer casos de teste em vários cenários diferentes. Ele reporta que aí entra o QA Engineer, né? Que é o engenheiro de QA, digamos assim. Legal. E aí também envolve... Ele tem uma visão mais de... Ele é uma visão até antes, né, cara? Tem que se passar por tudo isso aqui, né? É meio que uma lente, né? Quanto mais focado ali, mais simples. Quanto mais aberto, mais detalhes você vai ter que pegar, mais coisas você vai ter que fazer. E o Pô, que QA, o legal. QA Engineer também, ele tem uma pitada na programação, sabe? Ele é meio que ele tá ali com um pezinho na porta para automação, né? Que nem o Mafê falou, é uma das possíveis
especializações para QA é automação, até porque se usa bastante, né, nos jogos, assim. Questão de build, questão de feature, muita coisa automatizada. Mas basicamente é isso, né? QA, eu gosto de dizer também, né, que nem eu falo com vários amigos, o QA ele é ali misto entre o developer e o jogador, né? Ele tá ali para ser o representante do jogador no time de desenvolvimento. Legal. Eu gosto de dizer que é assim, basicamente. A voz do jogador no time de desenvolvimento. Esse é um ponto muito importante. De ter alguém, e é o que há que costuma ser alguém, né? De ter essa posição, né? De tentar sair só da visão de um desenvolvedor, né? Que todos nós somos desenvolvedores, e ter a visão mais leiga, né? Do que seria um jogador, né? Sim, exato. E é uma visão importante, inclusive, assim, na minha opinião. Porque, por exemplo, às vezes quando você está escrevendo, né? Eu acho que é uma associação muito boa. Quando você está escrevendo, às vezes você deixa passar alguns errinhos, às vezes você, relendo várias vezes, você se habitua, né? À sua escrita. Então, Tá tão acostumado, né? Você está tão acostumado a ler aquilo ali que você já não vê mais os problemas. exatamente. Às vezes ou você até vê, mas seu cérebro ignora, sabe? Você passa por ele tantas vezes e fala, cara, deixa aí, ninguém vai ver, ou sei lá, tá tão pequeno. Mas assim, chega no jogador, cara, primeiro olhar que o cara vai ter é naquele problema que você escondeu durante, sei lá, meses, sabe? Colocou embaixo do colchão. Mas... Exatamente, deixou debaixo do colchão. E o QA não, ele tá ali para ser justamente esse olhar do jogador, mas no time dos programadores, né, dos artistas, fala, cara, ó, tem aquela textura ali ficou faltando, ou, cara, o personagem do jogador tá se movendo de maneira estranha, cara, quando entra nessa fase aqui, o jogo fecha, né, porque são coisas assim, pequenas que o dev, por justamente estar no código, sempre ali, né, tipo, mexendo, ele sabe às vezes até quando pular aquilo. Eu falo, cara, se eu pular 3 vezes, apertar W 5 vezes, pula, então eu vou passar aqui. E pro jogador, isso vai ser horrível, assim. Cara, eu não sei como passar isso aqui. Então o QA tá ali realmente para ser o cara que dá os pitacos de problema, né? Gente, e quando a gente olha para QA fora da indústria de jogos, muitas vezes o QA é uma pessoa até bastante ligada com código, faz melhorias no código, faz melhorias do processo de compilação, de várias coisas. Tem QAs, como vocês falaram, tem QAs engenheiros, né, que trabalham em como gerar melhores testes automatizados, várias outras coisas, a pensar na performance do jogo. E não que isso não deixe de acontecer no mundo de jogos. Mas no mundo de jogos, a gente fala ali também do QA, ele está olhando para uma coisa que é onde o game designer atua, né? Que é essa experiência, que é uma palavra até holística, é uma palavra meio mística. Você falar, eu estou olhando para a experiência do jogo. Mas aí fica a minha pergunta: qual é a diferença de um QA quando ele entra no mundo de jogos? Pô, se eu fosse uma pessoa que trabalha com QA e venho do mundo dos bancos, venho do mundo de aplicativos, e eu fosse entrar em jogos, o que é que eu veria de diferente? Acho que nem você falou aí, o porquê do QA ser tão ligado a códigos, né? É muito mais por causa da origem, né? A origem do Quality Assurance, do QA, veio do TI, né? Ele veio do TI. O primeiro bug, assim, registrado, encontrado, foi na Universidade de Harvard, né? Pela Grace Hopper. Ela era uma programadora. Então, assim, foi colocado ao longo dos anos em jogos, porque acaba que jogos também é um aplicativo, né? Meio que Uhum. ele não é um aplicativo estático. E aí que diferencia o QA programação, né, TI, do QA de jogos, na minha opinião, assim. Porque nenhum jogo ele é igual ao outro, né? Pode ter estruturas semelhantes. Diferente do aplicativo, que geralmente, né, não todos, mas geralmente o aplicativo vai ter o seu pattern ali, né, seu padrão um do outro, mesmo sendo aplicativo diferente, sei lá, um aplicativo de entregar comida, um aplicativo, ele vai ter um padrãozinho ali que clicou, bota login, faz. Um jogo, às vezes, não. Um jogo, para você, às vezes, colocar o login, cara, você jogou 3 fases. Então, ele é muito mais dinâmico e interativo do que um aplicativo normal. E aí eu acho que entra a diferença de um QA para jogos, porque um profissional de QA para jogos, na minha opinião, ele precisa saber como lidar com essa dinamicidade, assim, digamos, né? Interessante. Que é você entender que nenhum jogo vai ser igual ao outro
e que o teste que você fez num jogo, de repente, não funciona no outro, sabe? Você tem que adaptar ali. Eu acho que essa é a característica principal, né? Eu acho que começa bem da base, né? Assim, qual a diferença? Jogos é um produto de entretenimento, né? E esses aplicativos e sites que há, né? Que há de web, que há de aplicativo de serviço, é isso, né? É um serviço. A pessoa, o seu usuário ali, ele está indo por uma necessidade, né? Pelo serviço que aquele aplicativo oferece, né? Jogo, não, né? Jogo é entretenimento, então você tem até alguém já falou isso para mim, mas é aquela coisa de o jogador, ele teoricamente ele não precisa do seu jogo, ele precisa se entreter, né? E aí ele escolheu o seu jogo para fazer isso, mas se o seu jogo não o entretém o suficiente, ele procura outro. E é isso, Vai pro né? próximo. Exato. O serviço, ele não, um usuário de serviço, ele não tem essa flexibilidade, né? Por exemplo, um serviço de mobilidade. Se ele não gostou da Uber, ele vai tentar o 99, mas aí se ele não gostar do 99, e agora, sabe? Acabou, se vira. Vai pros táxis, no máximo. Então, tipo, tem a diferença de mercado, né? De como que esses... A diferença de produto mesmo, né? Reconhecer isso, que jogo é um produto de entretenimento. Então, a gente oferece uma experiência de diversão, né, para a pessoa. E aí, a visão de QA cai muito nisso, né? Como o QA representa a visão do usuário, um QA de jogos tem que ter... Eu vejo como uma visão mais complexa, né? Porque serviços costuma ter um padrão. É como o Gil falou, né? Costuma ter um padrão que funciona, né? E aí, tipo, ainda precisa de um QA de qualquer forma lá. Mas eu acho que, pra mim, na minha cabeça, a questão de a diferença de serviço para entretenimento, tipo, responde tudo, sabe? Perfeito. Você consumir outros jogos do mesmo gênero é uma coisa importante para um QA de jogos, sabe? Para poder saber o que aquele jogador, que é o público-alvo do seu jogo, né? Tá também esperando, né? Do seu jogo. E aí, para isso, você consome benchmarks, né? Referências, porque nem tudo, apesar de ter várias camadas, né? Diferentes de um aplicativo tipo Uber, que não tem várias camadas assim, algumas coisas são padrões, né, de gênero. Então, sei lá, ao meu ver, eu espero que tenha ficado claro, mas eu acho que Não, ficou sim. o foco de entretenimento, eu acho que responde a diferença assim, entre um QA de TI e um QA de jogos, assim. E também tem uma coisa muito característica também, que que nem você mencionou no início, né? Que é a questão da automação. Eu até digo assim para uns amigos, né? Que a gente conversa bastante sobre essa questão de... Porque em questão de evolução de carreira, né? Digamos. E por que para jogos existe automação? Claro. Mas para poucos elementos, sabe? Aplicativo de serviço, né? Que nem o Mafê falou, é muito mais fácil, né? Não estou dizendo que é impossível, mas é muito mais fácil você fazer uma automação de teste, né? Você pega um teste ali, um padrãozinho e tal, justamente por conta que ele é menos dinâmico que um jogo, né? Ele tem o seu padrão ali, Estrutura, fixo. né? Estrutura, exatamente. Estrutura dele ali. Ele faz aquilo e pronto, né? Exato. Exatamente. Você pega o Uber, faz o quê? Você bota o seu endereço, destino, pagamento, etc. 99. Praticamente a mesma coisa. Diferencia poucos detalhes, sabe? Mas para automatizar seria bem mais fácil do que, por exemplo, você pega um Zelda, né? E fala, cara, queria uma automação que serve para o Zelda. Beleza. Aí no próximo projeto que você vai testar é o Super Mario Bros. Não vai servir a automação que você fez de lá para ele, tá? Sim. Então é que nem o Mafê falou, assim, realmente. Os objetivos de cada um é o que diferencia, né? Eu tenho mais duas perguntas para a gente entender um pouquinho esse QA, né? E uma delas, o Mafê falou que ele entrou na indústria querendo ser game designer, e esse é um caminho muito comum para QAs, que eu sinto que QA entra, mas já quer fazer uma mudança para game designer, alguns cenários querem mudar para
para engenharia. E vocês se mantiveram como QA, vocês pretendem seguir a carreira como QA. E aí o que eu queria perguntar é, por que sempre tem esse olhar de como QA é um bom lugar para começar dentro da indústria? Eu sinto que QA vocês acabam passando por game design, vocês acabam passando por dev, por programação, por agilidade, por producer. Vocês sentem que QA é esse lugar interessante para começar dentro da indústria de jogos? Sim, na minha opinião, sim, porque, que nem a gente já falou, né? O QA, ele é ali um passinho a mais do jogador normal, né? Ele... Porque, na minha opinião, ele é uma porta de entrada muito boa, assim, para a indústria, né? Conheço, inclusive, muitos profissionais que começaram como QA e hoje em dia são game designers de grandes empresas, são producers, porque justamente por isso, eu acho, né? Quando você vai começar numa área de jogos, eu imagino, a grande maioria, começou sendo jogador, né? Que gostava de jogar. Sim. Então, assim, o QA, ele não difere muito daquilo que você já fazia normalmente, que é jogar. O que vai acontecer agora é que o seu olhar vai ter que ser jogar, mas não só por jogar que você fazia, né? Jogar, mas agora, cara, olhando ali para ver se apertando aquele botão 5 vezes ele vai quebrar, ou olhando ali para ver se você passando naquela fase a textura tá de boas, sabe? Então, na minha opinião, ele é muito mais fácil ele é uma boa porta de entrada na indústria de jogos, por conta disso, por essa facilidade, assim, digamos, né? É legal que você está comentando bastante sobre esse olhar, né? Que é uma coisa que a gente sempre até comenta aqui, né? Ah, jogar com o olhar de game designer. A gente até perguntou isso para os devs, né? Vocês jogam com o olhar de devs? E você citando para a gente, basicamente é até uma das coisas que a gente ia até tratar, né? Existe sim um jogar com um olhar mais de QA, né? Você já Sim, joga sim. olhando. Assim, ainda é um jogar, né? Você ainda está se divertindo, você ainda está jogando o joguinho que você quer, mas por você estar na profissão e saber um pouco mais de como as coisas funcionam, existe, imagino que você está comentando isso, né? Um jogar de um modo diferente até. Isso, exatamente, que é um jogar com aquele olho a mais, assim, é tipo, por exemplo, inclusive o pessoal fala, mas quando começa no QA, eu não jogo mais jogos, né? Eu imagino que é o que acontece com todo mundo que entra na indústria de jogos. Eu não jogo mais os jogos do jeito que eu jogava antes, ou alguns jogos perderam um pouco mais de sentido, porque agora você sabe como fazer, ou o seu olho tá treinado para encontrar problemas. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou jogar um jogo, eu vejo muitos problemas. Não é que eles nunca existiram, eles sempre tiveram lá, mas você, como jogador normal, você ignora, você deixa passar, você fala, cara, ok, o boneco tá travado ali, reinicia o meu console, meu computador, e volta a jogar. Para você não é um problema. Quando você já entra, né, desse lado do profissional, né, o seu olhar muda nesse sentido. Você agora sabe como funciona, digamos assim, a Matrix, né? Sim, Eu acho que total. o Mafia vai conseguir complementar melhor, mas é meio que isso, assim. Sim, eu acho que pra mim o que muda acaba mudando na experiência como jogador, né? Tentar se divertir com um jogo, né? Que não seja o jogo do trabalho. É, que você, no meu caso, como eu vou muito pra UX mesmo, salta. Vem aqueles motivos mais de tipo. Sei lá, se você jogou um jogo no passado e aí você sente, nossa, sei lá, eu tinha um incômodo porque eu não entendia tal coisa, ou, sabe, eu fazia tal coisa e eu achava chato. E às vezes, aí, né, é o que o Dio falou, né, numa visão de um jogador que não faz parte da indústria, só fica nessa descrição, né, tipo, eu não gostei de tal coisa, mas eu não sei porquê, ou achei aquilo tal chato, mas eu não sei porquê. E aí, quando você tá dentro, você descobre os motivos. Então, eu acho que o que afeta pra mim, eu ainda consigo, tipo, eu acho que a minha visão não mudou, e eu não sei se é um switch ou não, mas, tipo, eu ainda consigo me divertir com jogos, principalmente porque eu acho que a diferença, talvez até do que é, tipo, um game designer jogando pra um QA jogando, né? Eu acho que, eu chuto que vocês podem falar melhor, mas eu chuto que vocês estão ao mesmo tempo tentando entender a estrutura, né? Então, como que eles pensaram nessa cadência, né? Ou esse tipo de coisa e tal. Para mim, é mais, como eu vou para UX, eu vou mais para tipo, putz, eu acho que o melhor exemplo foi o mais recente, o V-Rising, que é um jogo indie,
que lançou na Steam. Sim. Um tempo atrás, eu tava jogando e eu fiquei, tipo, depois de uns 30 minutos, que aí eu percebi que existia uma UI de main quest e eles, tipo, eles só não posicionaram corretamente, sabe? Aí, a main quest. Não Não apresentou. apresentaram. E, tipo, e ficou bem Entendi. claro, assim, aconteceu comigo, e aí quando outros amigos foram jogar, eu não falei nada, e aí eu percebi que eles não perceberam a quest. E aí, quando eles não perceberam, eu expliquei, olha, então você tem que seguir a main quest que tá no canto superior esquerdo. Aí eles, tá. E aí eles passaram a seguir, sabe? Então, tipo, é esse tipo de coisa, sabe, que acontece. Quando você você sente uma experiência ruim no jogo, agora como que é fácil perceber por quê, qual o motivo do seu incômodo, sabe? E aí eu vou mais para esse lado de usabilidade e tal, né? Que é onde eu tô mais acostumado a lidar, né? Então, gente, Mafê, eu acho que você até pode me explicar melhor essa pergunta. Como eu comentei, né, é muito comum um QA entrar porque ele tem conhecimentos de game design. E vocês já explicaram por que um QA não olha só para código dentro do mundo de jogos, né? Mas a minha pergunta é: há uma sinergia do QA com o game design? Além disso, o que é que um game designer precisa saber para trabalhar junto com a pessoa de QA e o que é que um QA precisa saber de game design? Mafê, você que veio desse caminho e fez essa transição, o que é que você pensa? Eu vou começar com uma pergunta contrária, né? Porque aí já vai dali pro game designer. Então, o que um QA precisa para lidar bem com o game designer? Assim, do que precisa de conhecimento, né? Eu acho que os fundamentos básicos, assim, de como. E aí é principalmente, na verdade, para uma pessoa que não tá dentro da área, né, e vai entrar, com certeza entender a pipeline de desenvolvimento é importante, mas de game design em si, eu acredito que fundamentos mesmo, sabe? Então, o que é aquela coisa que. Fundamentos de design que a gente aprende em faculdade, né? Então, tipo, eu não preciso. Aí é bem injusto, né? Porque eu fiz a faculdade. Mas mesmo assim, já é válido. Mas eu acho que fundamentos de regras de jogo, Sei. e eu tô citando com contexto teórico, né? De livro, assim mesmo. De como manter o jogador dentro do círculo mágico, né? Essa questão de comprar a experiência que o jogo está tentando oferecer, esses conceitos, esses fundamentos assim, de design, eu acho que é uma boa para que que a saiba, porque o ponto é esse, né? A gente precisa de um mínimo de conhecimento em cima das áreas dentro de desenvolvimento para poder oferecer feedbacks, né? No caso, assim, a gente consegue oferecer intrinsecamente feedbacks que atingem a nossa área do lado de funcionalidade, independentemente, né? Mas quanto mais, assim, você se iterar um pouquinho ali dos fundamentos das outras áreas com quem você compartilha o time, né? Melhores feedbacks você vai conseguir dar, né? Fugindo também, não ficando só nos feedbacks de funcionalidade, mas dando feedbacks de UX, né, também. Então, acho que respondendo o que um QA precisaria para interação com o game design, eu acho que iria para esse lado. Então, fundamentos básicos ali, regras de jogo e tal, e UX, principalmente. E UX salva todo mundo. Eu acho que todo mundo, né, Todo mundo que desenvolve jogos, exato. não, não só QA, mas QA salva bastante com conhecimento em UX. E aí, o que um game designer precisa saber, né, para lidar com QA? Eu acho que aí o ponto do John é um ótimo ponto, mas realmente estar saber, assim, eu principalmente, né, mas eu acho que faz parte do papel de QA explicitar o que não é dito, né? Isso, assim, uma das nossas funções é questionar e explicitar o não dito, porque
é muito comum existir falhas no desenvolvimento por desalinhamentos ou por falhas de comunicação ou porque eu deduzi tal coisa ou entendi tal coisa e coisas que não foram ditas, sabe? Que foram deduzidas, né? Então, o QA, ele tá ali para apontar o que, né, da parte que cabe a game designer, né, ali que é a análise de documentação e tal, apontar aquilo que não foi dito ou não foi explicitado, né? Então, acho que um dos pontos para game designer ter em consideração é paciência, porque às vezes a gente pode questionar coisas ou levantar pontos que para o game designer é muito óbvio, né? Nossa, mas é claro que eu quero dizer tal coisa, né? Mas o que acontece é que pro QA, o QA tá levantando que tem coisas ali não óbvias, sabe? Por mais que ele saiba, porque está dentro do contexto do time de game dev, né? Se não tá óbvio, ele vai questionar, sabe? E aí às vezes esses questionamentos podem parecer óbvios pro game designer, mas não são pro QA e pro resto do time, né? Principalmente pros devs, geralmente, que antecipa dúvidas que devs teriam ou que eles não teriam porque eles deduziriam a resposta. Sim. E aí que a tá lá para suprir, para evitar que isso ocorra, né? Para evitar que devs leiam a documentação e entendam uma coisa por eles mesmos, né? Fique aberto para o entendimento deles, que a tá ali para, mas isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer tal coisa. Então é melhor escrever tal coisa, deixar claro que é tal coisa, que isso quer dizer, e não outra coisa, entendeu? Porque se você não dizer... Pode estar ambíguo também, pode ter muitos problemas, né? Eu acho, em resumo, eu acho que é isso, eu acho que é paciência. Acho que o Gil consegue complementar. É exatamente isso, né? Eu diria que a documentação, de fato, né? Não querendo tacar o pau em GDD, calma. Mas já atacando. Mas é exatamente isso, né? Porque na minha visão, né, de alguém que também é formado em game design, eu vejo que, assim, sendo o QA o porta-voz do jogador, né? Isso não existe atualmente mais nos jogos atuais, mas eu lembro de jogos na minha infância, assim, que eles vinham com um manual de instrução. Sim, Né? sim. Brinquedos, coisas desse tipo, assim, que era te ensinando a como jogar, né? Na minha época tinha as revistas, né, de detonados, falando como você faz isso e aquilo, e você falava, nossa, eu tava fazendo errado esse tempo todo, assim. Então, eu imagino o GDD, a documentação, como isso, né? Porque o QA, ele jogando ali, como ele vai saber que alguma das features estão erradas, né? Ele vai ter que se basear em alguma coisa, não pode tirar da cabeça dele porque ele não projetou o jogo. Então, quem projetou o jogo foi o game designer. Então, ele vai ser a melhor pessoa para dizer se aquilo é um bug ou se é uma feature, né? Que é o que a gente chama no QA de by design. Isso aí é by design. Não é feature, só tá estranho, mas é como foi projetado. Então, eu diria que a principal coisa, assim, que um QA precisa de um game designer seria a documentação, né? Como alguém também formado em game design, eu sei o quão caótico é você finalizar um GDD, se é que alguma empresa consegue finalizar, né? Algum estúdio consegue. Mas justamente por isso, né? Porque como que a também real acaba passando, né? Que nem o Mafia falou, acaba passando por várias áreas, né? Tá aí também um dos pontos, na minha opinião, de por que o QA também é um bom início, né? De carreira, porque você acaba conhecendo ali um pouco mais a fundo como que é o 3D, né? Como que é a animação, como que é a programação, acho principalmente, como que é o game design. Então, acaba que não só também do game design, né? Expandindo um pouco mais, eu diria que precisaria dos fundamentos, das definições de cada área. Tipo, cara, essa cor aqui não tá errada. Ela é para ser meio difusa, assim, meio borrada, mesmo porque foi como o diretor de arte, ou o time de arte, definiu. Cara, o código desse jeito aqui, nessa área aqui, que nem o Mafê deu o exemplo ali do V-Rising, né? Não, é como os programadores conseguiram colocar e não tem como mudar. Tá estranho? Tá, mas vai ficar. E game design é a mesma coisa. É tipo, como você saber que aquele behavior não é um bug, e sim uma feature projetada? Você tendo com base em documentação. Então, em resumo, eu diria que é Muito isso. Né? bom, muito bom. Mas aí tem um bom ponto, vou causar. Pode causar. Pode falar?
Temos aqui 2 designers e 2 QAs. Tá Vai ter empatado. briga. Não, mas é que esse é um ótimo ponto da visão de QA, né? Com essa premissa de ser a visão de jogador, que às vezes uma coisa pode ser definida para todo o time e que para todo o time faz sentido do lado de desenvolvimento, mas para o QA que representa o jogador, não faz. E esse feedback é importante no ponto de, às vezes, se a feature parece um bug, às vezes o caminho é mudar a feature, né? Exatamente. É muito cuidado de, né? É o ponto do V-Rising, por exemplo, sabe? É tipo, se eu fosse QA deles, eu teria, tipo, faz um teste de usabilidade, gente. Só pra ver. Já levanta essa flag. Faz um teste de usabilidade pra ver como que, assim, coloca o jogo na mão das pessoas, né? Ver como que elas interagem. Eu acho que um teste de usabilidade teria respondido aquilo, assim, eu acho, porque é em algum momento muito cedo do jogo, seria tipo os primeiros 5 minutos, os jogadores não sabiam mais o que fazer no jogo, e eles não sabiam porque o guia deles para saber não está no campo de visão deles, né? Então, não no campo de visão enquanto você está jogando, realmente você teria que parar, procurar a tela e aí achar o que é que aquilo poderia ser. Então, assim, esse é um bom ponto, sabe? Às vezes, e é um ponto que acontece, né? A gente lê uma documentação de GD, por exemplo, porque isso não tá reservado só a GD, né? Mas, então, mas às vezes a gente lê uma coisa em GD que, tipo, putz, eu entendo de onde isso vem, eu entendo de onde a ideia tá vindo, mas eu acho que os jogadores não vão entender. E às vezes, aí vale você rever ou testar ou rever o que você definiu, né? Meio que uma coisa complementa a outra, né, assim, na minha visão, porque já entrando um pouco de processos, meio que o game designer, ele pensa na feature, né, não necessariamente já programa, ele passa para os programadores, né, os programadores fazem ali, nem sempre rola também um teste por parte do game designer, né, da feature, então isso vai para o QA. Então, meio que um complementoso no sentido de que o QA é o usuário, né, sem ser o usuário final, que é o jogador, que vai dar aquele feedback antecipado para o game designer, às vezes até aprimorar aquela feature que nem você falou, né? Tipo, um teste simples de 5 minutos já mostra, cara, talvez essa feature aqui tá meio estranha. E aí o game designer vai analisar, né, conforme o tipo do jogo, os usuários finais, até de fato chegar no jogador. Então eu diria que assim, a feature é feita, o game design passa, o QA dá aquele teste ali antes de lançar, lançou e validou no jogador, né? Então meio que uma coisa assim complementa a outra nesse meio cíclico, né? Sim. A vantagem do QA no Agile é essa, né? Quanto antes a gente valida as entregas, mais barato fica reagir a elas, né? Então corrigi-las. Então é muito mais fácil você prevenir esse tipo de erro de usabilidade ou esse tipo de coisa em estágios iniciais da documentação de GD ou da wireframe de arte, do que quando já chegou tudo feito, implementado, pronto, depois de dev, né, lá no final. É muito mais caro fazer uma mudança quando já está nesse estágio final, assim, então... Sim. É bem isso, né? Do jeito que vocês estão falando, é bem mais importante o QA estar presente, pelo menos olhando o que todo o processo está acontecendo, do que só pegar o produto no final da lança lá, que vai chipar daqui 2 dias, sabe? Exato, Sim, exatamente. Interessante. É aquele negócio, ler a documentação, né? Para já tentar pegar esses gaps que talvez a galera deixou batido porque ou achou que já estava pré-subentendido, ou porque o dev não teve tempo suficiente, ou também achou que estava subentendido outra coisa, né? O que é um ótimo olho para isso. Né? Que nem o Mafia falou, né? Por exemplo, depende da estruturação da empresa, né? De processos da empresa. No Cascata, por exemplo, Waterfall, o QA, geralmente, ele vai chegar com o projeto quase que completo, sabe? Sim. Isso acontece geralmente em empresas maiores, né? Tipo o Waze da vida, assim.
O QA geralmente vai estar ali naquela etapa quase que o lançamento, para justamente fazer aquele levantamento de quais problemas ainda tem, para ir lapidando e, de fato, lançar o jogo. Em estúdios menores, geralmente o Agile é muito mais recomendado, né? Até porque, por conta de custos também, né? Que nem o Bafê comentou, porque é muito mais menos custoso você identificar um problema ali, já corrigir, já lançar um update, já lançar uma melhoria, ou corrigir antes de lançar, né? Então, fica muito mais dinâmico nesse sentido, né? Assim. E eu acho que a gente está falando um pouquinho sobre os processos, né? Vocês falaram, acabaram de contar que QA não participa não só da feature entregue, do processo como um todo, e eu já vi até o Mafê participando disso, eu queria perguntar para vocês, o QA também deveria olhar não só para a qualidade do jogo, mas para os processos que estão garantindo essa entrega final? Porque às vezes a gente tem uma persona que é o agilista, ou o producer, ou o project manager, dependendo da nomenclatura que dá na empresa, mas o QA também pensa na qualidade nessa parte? Eu diria que sim, diria que sim. E o QA, inclusive, ele é uma importante peça, na minha opinião, na validação desses processos, inclusive, né? Porque ele aí já entra um pouco mais amplo, que o QA vai estar testando não só o jogo, né? Nesse caso, vai estar testando o processo também. Porque se tiver alguma coisa ali que não está funcionando, né? E principalmente em alguns pontos, tipo, sei lá, comunicação ou integração, né? Como que ele é realmente ali aquele centro, aquele coringa, né? Ele tá sempre em contato com todas as outras setores. Para o QA fica muito mais fácil enxergar qual processo tá meio, né? Mais ou menos, ou não tá funcionando, o que dá para melhorar. Então, dá para ir aprimorando também junto com os feedbacks do QA, né? Assim, na minha opinião. Sim. Eu acho que, na verdade, por experiência mesmo, é quase que puxa, assim. Acho que aí processo quase que... Sinônimo, né? O olhar para o processo puxa sozinho, sabe, que há, assim, Uhum. porque e eu digo isso que há a experiência que eu estou acostumado, né, que é o que há inserido em todas as etapas, né. E aí eu digo que puxa porque justamente pelo fato de que a gente está presente em todas as etapas do início ao fim. Uhum. Então, eu vejo, é quase como se o QA fosse o agilista, entre aspas, Uhum. com o conhecimento de produção, né? Porque geralmente o agilista tá num olhar de produto, né? Sim. Então, é aquele olhar, enfim, mais como se fala? É mais um passo para trás, né? Ele tá olhando mais holisticamente, assim, digamos assim. Isso, ele não tá lá. Mas com a área de negócios também. Olhar de negócios, Isso, perfeito. exato, mais voltado a negócios, a métricas de produto e tal. Então, ele tá lá olhando todo, né, o agilista e tal, mas não dentro da produção, né, não dentro, próximo ali de um GD, arte, Uhum. dev e QA, né, e o QA acaba tendo essa visão, essa mesma visão do todo, porque ele tá participando de todas as etapas, mas mais inserido ali, mais próximo, né, da produção dessas áreas, assim, então, acho que é meio que inevitável que o QA faça uma comunicação com processos, Uhum. porque quando uma coisa falha, fica claro também, né, para o QA. Então, às vezes, essa questão, né, tipo, o exemplo que eu dei na documentação é um exemplo de processo, né? Uhum. No caso de, se você não tiver o processo de fazer review, né, nas documentações e só passar para frente, né, sem uma review, a chance de alguém ler e dar um entendimento diferente àquilo é mais alta do que quando você passa por review antes, né? Aham. E aí é uma pequena etapa de processo, mas é uma etapa que previne muita coisa. Que legal. Então, como a gente está lá, é muito fácil perceber quando um processo funciona e quando não funciona. Então, e eu pessoalmente falando, eu gosto muito. Achamos um fã. Eu gosto muito de lidar com processos e dar feedbacks em cima de processos, assim. Legal. Então é uma coisa que eu olho com naturalidade, assim. Acaba sendo mais fácil, eu acho. Porque eu lembrei o ponto principal, que era o primeiro que eu tinha que falar, né? Por que que uma coisa puxa a outra?
porque lançamentos dependem de QA, né? Uhum. E para definir lançamentos, a gente olha o processo inteiro para prever aquilo, se aquilo vai dar certo ou não, né? A planejamento de lançamento. Então, eu acho que só porque a ser responsável pelo fim ali da etapa de lançamento do jogo, que é teoricamente acaba sendo o objetivo principal, né, do time, só isso faz com que a tenha que olhar para o processo mesmo que não queira, Uhum. porque é o processo funcionando que vai garantir que aquele lançamento ocorra da maneira como é esperada que ocorra, né? Sim, sim. Que nem você falou, né? Eu também gosto. Acho que é um gosto comum entre vários QAs, né? Eu tão gosto que estou fazendo especialização em engenharia de qualidade, que é puramente processos. Assim. Uhum, que Você vê legal. processos de tudo enquanto, assim, né? Desde aplicação de ISO até. E, cara, concordo com tudo que você falou, realmente. Porque é, 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 eu agora estou tendo experiência mais do Agile, né, ali, um time menor, mas eu já tive muita experiência no modelo cascata, né, com empresas grandes, testando jogos grandes. E eu vejo o quão é difícil você tá testando um jogo sem ter com base nisso aí que você falou, né? Sem ter com base a documentação necessária, sem ter com base os dados necessários, né? Eu acho que o geral ali seriam os dados necessários para você testar aquele jogo. Porque como você já está numa etapa no modelo cascata, né? Na etapa quase que final do projeto, mesmo que você pegue ele no sei lá, pós-beta ou coisa do tipo, ou nem que não chegue no beta, mas o jogo já está bem redondinho, bem completinho, e você não tem informação suficiente, não tem, houve alguma falha de processo anterior, quando você pega no fim, fica uma coisa bem assim complicada, né? Fica bem complexo você conseguir lidar. E exatamente isso que você falou, né? Tem jogos que são adiados por conta de, cara, tá com muito problema, né? Recentemente, eu acho, não lembro, mas teve o caso do Cyberpunk, que é o caso mais Emblemático, né? exatamente, assim, eu digo que o Cyberpunk é a vitória dos QAs no sentido de, cara, tá vendo como o processo é bom? Que é importante, né? Tá vendo como testar o jogo é importante? Parabéns. Exatamente, porque isso é um reflexo de, cara, tá, vamos ignorar o que os QAs estão falando, esse bug aqui não é tão importante. Ou, cara, bora passar um processo por cima, assim. Resulta num jogo ruim, né? Resulta num produto ruim. Isso acaba impactando a empresa como um todo, tanto pro PO, pro Scrum Master, que tá vendo a questão como produto, vai sair um produto ruim. Pro game designer, para nós, como QA, que tá vendo pro lado de jogo, jogador, vai sair um jogo ruim. Então essa estruturação é necessária, né? Mesmo que o mínimo, ainda assim é bem necessário, que nem o Mafê falou. Bom, gente, eu vou para uma outra perguntinha aqui que eu acredito que vocês têm até que lados opostos sobre ela. O Dil estava comentando, você até comentou agora, Dil, sobre as empresas realmente fazerem um sistema de terceirização, né? Você já trabalhou numa empresa terceira e tudo mais, onde trabalhou com jogos de outras Uhum. empresas como Tester e tudo mais, né? E o Mafê também trabalhou como sendo alguém que dá um jogo para outra pessoa testar, né, Mafê? Pelo que eu entendi, o Dil já até testou jogos de jogos internos da nossa Sim, empresa, né? E Sim. você, Mafê, tem esse padrão de sempre ter trabalhado dentro da empresa, né? Trabalhando do lado do dev, trabalhando do lado do game designer. Eu queria entender um pouco mais dessa diferenciação, né? Visto que hoje não parece para mim tão comum ter esses QAs que trabalham terceirizados, né? Mas fora do Brasil, né? No exterior, é muito comum. Então, como é a diferença de trabalhar terceirizadamente, né? Para um jogo de terceiro, em relação a trabalhar no seu jogo que você está realmente trabalhando dentro da própria equipe? Cara, a diferença eu diria que tá na agilidade propriamente dita, né? Sei. Na agilidade da comunicação, na agilidade da correção dos bugs, na agilidade de às vezes até você com o próprio time, né? Porque eu já trabalhei em com times que tinham 3 horários diferentes, assim, do mesmo Nossa, projeto, né? sim. Que a comunicação é uma soft skill primordial, assim, pro QA. Não tem, acho que não tem nem como, não só pro QA, né? Mas principalmente para ele. Então, assim, a diferença maior, eu diria que é isso, né? A agilidade. Porque, por exemplo,
trabalhando num jogo que jogo de fora, né, com clientes de fora, tem a questão principal que é do fuso horário, né? A gente tá aqui no horário do Brasil, os caras estão, sei lá, no horário de outro país. Uhum. Em 5 horas à frente, 3 horas atrás, então é muito complexo. Então, assim, às vezes os bugs, a lista de bugs que você encontra num dia, você só vai acabar vendo fix para ela no outro dia, ou daqui 2 dias, sabe? E isso escala muito mais na questão do tamanho do jogo, né? Se o jogo for muito grande, vai ter uma quantidade maior de bugs também, que a correção às vezes vai ser, cara, o bug que você reportou na segunda vai ser corrigido na quinta daqui 3 semanas. Então, você acaba revendo esse bug para retestar ele, checar se ainda acontece, muito tempo depois. Então, eu diria que é muito mais essa questão da agilidade, né? E mesmo sendo jogos grandes, jogos pequenos, por não ser ali do seu lado, por não ser ali próximo, acaba tendo essa dificuldade. Coisa que não acontece em times menores, né? No jogo que é da casa já. E, poxa, eu posso chegar ali pro John, por exemplo, né? Pro pessoal de arte, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, falar, cara, esse behavior aqui, o que tá acontecendo? Não, esse aqui ainda tá em produção, tá, vou ignorar. Ou então, passar o feedback, né, do jogo ali nesse pedaço, nessa feature, nesse teste. Então, é muito mais ágil, né? Então, a diferença maior, de fato, está aí na comunicação entre o time de dev e os testes. Legal. Bom, a gente está falando bastante sobre os QAs, né, o trabalho dos QAs, mas eu queria entender também um pouco mais no tete a tete, o dia a dia. Eu queria entender mais o que vocês fazem diariamente. Mafê chega lá, todo felizão, abre seu notebook, começa a trabalhar. Que ferramentas você Uhum. usa e o que você faz durante o seu dia? Além de, claro, jogar pra caralho, porque eu te conheço. A pergunta é basicamente o que você faz no seu dia a dia e quais são as ferramentas que normalmente um QA como você utiliza durante o dia. Sim, sim. Não, não, não. A pergunta é fácil. O meu ponto é que eu já estou num. Eu estou num. Sei lá, não sei qual é a palavra. Mas, enfim, meu dia não é um igual ao outro. Sei, legal, legal. Como é que é a sua semana, então? Não, vai ser muito complicado explicar. Assim, o que eu diria, né, do que é um dia a dia de um QA, Sim, normalmente. E é um QA, e aí, de novo, dentro do meu contexto, né, de Agile. Tá. Acho que a principal ferramenta que a gente usa vai ser a ferramenta de comunicação que a empresa tiver, né? Que no nosso caso é o Slack, né? Acho que todo mundo conhece o Slack. Uhum. Então, o Slack é a principal ferramenta de comunicação e a principal ferramenta de gerenciamento de projetos, né? Que acaba sendo a mesma ferramenta, geralmente, no entorno da empresa, de gerenciamento de bugs ao mesmo tempo. sei. Então, assim, questão de ferramentas, essas são as duas principais. E aí, por quê, né? Porque, vamos lá, se fosse dividir um dia normal, quer dizer, um dia para o pessoal, né? Que não tem essa visão de como é o dia a dia de QA, eu diria que, tipo, uns 40% talvez do dia de um QA é a parte de testes, né? Então, a parte de testes funcionais, Então, ter ali o jogo, né, que você vai testando, ou em mobile, ou em PC, em console. A minha experiência é só com mobile, né? Mas 40% seria em cima de testes funcionais, então validando funcionalidades das features em desenvolvimento. E aí, para você validar essas features, você precisa das documentações, né, Sim, necessárias. sim. Então, a documentação de definição. E a gente lê a documentação, vê o que era esperado dela, a gente vê os wireframes, as telas de arte, vê o que era esperado delas. E aí a gente olha para o jogo e valida a entrega, né, dentro do jogo de acordo com aquilo que foi definido. E aí aquilo que estiver divergente, a gente reporta. Então a gente usa a ferramenta de gerenciamento. No caso, o que eu uso hoje é o ClickUp, que é uma ferramenta bem parecida com o Jira, né, que é a mais conhecida no mercado. Então vou lá, escrever os bugs, os erros, né, que foram encontrados, se tem alguma coisa diferente da documentação, apontar. Às vezes, realmente apontar não é, tipo, pode estar
Tá, então aí quando eu tô testando, né, então a gente está validando ali de acordo com a definição da documentação, de acordo com a UI definida pelos artistas e tal. E aí tudo que for de divergência a gente reporta, né, como um problema para ser corrigido, e aí a gente usa a ferramenta de gerenciamento de bugs que a empresa usar. Então, no caso da TAPS, a gente usa o ClickUp, que é bem semelhante ao Jira, né? Mas também tem a abertura de, às vezes, tudo está by design mesmo, então, tipo, tudo está funcional de acordo com como estava descrito, mas quando você vê o jogo, né, essa é a parte importante de ter ali o que há como a visão de usuário, você pode estar, ok, dentro da documentação parecia tudo coeso, dentro da arte parecia tudo coeso, mas quando você está ali jogando aquele fluxo, não faz sentido, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que a gente fala de misleading, né? Então, tipo, levando o jogador ao erro, ou fazendo com que ele não entenda o que está ali, né? Então, são esses pontos de usabilidade e UX que a gente também levanta dentro dos nossos testes, não é só o ponto de saber que está de acordo com o definido, mas é saber que está oferecendo uma boa experiência, né? Então, isso seria uns 40% do dia. Eu acho que os outros 60% se divide, talvez, em... Eu acho que 30% do seu dia provavelmente ia fazendo o que seria um teste não funcional, né? Então, que é basicamente você participar daquilo validando os entregáveis das etapas que são antes de dev, né, de programação. Então, porque é uma pipeline, né, em constante movimento. Então, enquanto você está testando uma coisa funcional aqui, tem uma documentação já pronta da próxima funcionalidade que vai entrar para a arte, né, e tal. Então, uma boa parte do seu tempo também é indo ler esse tipo de material que não é funcional, né, mas é um material entregável para validação, né. Então, aí é dar feedback em cima de documentação, dar feedback em cima de wireframes, ver usabilidade, UI e tal. Eu acho que esse seria 30%. E aí, talvez, eu acho que eu aumentaria a taxa de teste. Eu acho que é 60%. Ótimo. Então, 60%, 30%. E aí, os 10%... Não, 60%, 20%. E aí, mais 20% ali, alinhamentos, né? Porque aí isso é muito claro, assim, é muito diário a questão de que há ser a ponte de comunicação, né, entre todas as áreas, assim. Então, mas no sentido de, tipo, não que, né, a gente esteja substituindo comunicação entre, tipo, GD e Dev, não é isso. Mas é quando alguma coisa chega na nossa mão, geralmente ela precisa ser alinhada, né, com o resto do time, e a gente precisa garantir que todo mundo está entendendo a mesma coisa sobre aquele ponto, né. Perfeito. Então, a gente, no caso eu uso bastante tempo nesse tipo de alinhamento, assim, garantir que todo o time está alinhado em cima daquilo que está sendo desenvolvido, sabe? Então, e que não há dúvidas, né? E quando há dúvidas eu mesmo pergunto, tal. Às vezes eu faço perguntas pensando em outras pessoas, sabe? Também não é só minha, mas tipo, eu acho que deve ser uma dúvida em tal coisa, então eu vou perguntar, tal. E aí eu acho que seria isso, assim, então, dos dias de 60% testes funcionais, uns 20% de teste não funcional, então validação, né, de etapas não funcionais e tal, e uns 20% de alinhamentos, né. E eu encaixaria também acompanhamento de... é muita coisa, mas acompanhamento de jogadores, né, a base de jogadores. Porque isso é um dos reforços de que há como a visão de jogador, né? A gente está lá, no caso da gente, né, que eu trabalho com jogo mobile, a gente tem lá as nossas comunidades de jogadores que eles dão feedbacks, reportam problemas, né? Então eu dedico uma parte do meu tempo também para estar olhando o que os jogadores estão dizendo e isso ajuda não só a gente puxar a demanda para dentro, né, internamente, daquilo que tem que ser corrigido, mas também de você estar em contato constante com os jogadores, você pega a visão deles, né? Então, o que os jogadores mais implicam aqui, né? O que para o jogador desse tipo de jogo dói mais, né? Às vezes, sei lá,
Aquela coisa, às vezes, uma regra ali, sei lá, de um número quebrado para um jogador em um tipo de gênero não é tão importante quanto, sei lá, uma regra de número quebrada em um jogo de estratégia, por exemplo. Sim. Sabe? No jogo de estratégia, o jogador está muito mais ligado aos números. Então, você tem essa noção, né, do que o seu jogador é suscetível e não é suscetível, assim, tolerância a erro, né, e tal. Então, é isso. Maravilha. 110% é a vida de um QA. Zil, você quer completar com alguma coisa sobre o dia do QA? Cara, basicamente o Mafê já falou os 110%, né? Eu diria que é até mais, eu diria que essa porcentagem tá. Eu diria que essa porcentagem tá incompleta. Mas é basicamente isso mesmo, né? Assim, no meu caso, eu acrescento assim, a gente usa a metodologia do Scrum, né? Então, tem as dailies, né? Começa o dia já com a daily ali, conversando principalmente com o time. Na Monomito eu sou o único que é, né? Então, minha daily é com o time de programação, né? Geralmente tem o game designer, que é o John. Então, a gente já define ali qual foram os progressos das tarefas de todo mundo, né? O que está sendo feito, como que tá, se tiver algum impedimento, alguma coisa do tipo. E aí, acabou a daily ali, uns 20 minutinhos, mais ou menos. Eu, particularmente, já vou para a lista de bugs, né? Eles passam para mim a lista de bugs que eles corrigiram, e eu faço uma nova com base naquilo que eu fui encontrando ou no dia anterior, ou às vezes no mesmo dia também. E vou atualizando ela na database, né? Que a gente também usa o ClickUp lá, é uma database muito boa, assim. Já usei o Gira também é muito bom, ele é bem completinho. Depois dessa lista, os bugs que eu vou encontrando, eu vou listando, e a lista de problemas corrigidos, eu vou homologar isso na build nova, né? Ou no próprio editor lá da engine, antes da build mesmo. E já pego ali, checo todos os problemas, né? Se ainda acontece, se não, já fecho, né? Tem aquela parte de review mesmo, assim. E a gente também tem a comunidade, né, do jogo que eu tô trabalhando, do Gunstars. Então, eu sempre tô de olho ali também na comunidade para ver o que os jogadores encontraram de problemas, porque é aquilo também, né? Por mais que a gente também seja o QA, seja o porta-voz dos jogadores, eles encontram coisas que a gente nunca imaginaria em fazer, ou às vezes a gente fica mais se perguntando, cara, como ele conseguiu fazer isso? Sabe? Nem com documentação, nem com a maior imaginação você conseguiria replicar aquele problema lá, aquele bug. É uma boa fonte, assim, para pegar uma lista, né, e passar para os devs. Mas é basicamente isso, assim, também. Estou sempre ali em contato com o pessoal, realmente, durante o dia, né, alinhando processos, principalmente, alinhando se tem features novas, se não. Fico ali mais nas test cases, né, que os test cases são a estrutura de teste para o jogo, né? Pegando todas as features ali e checando se está cada uma 100%, se tá, né? Se quebrou alguma coisa, se quebrou já reporto para os devs ali, né? Então é basicamente isso aí também. Esse ponto de testar eu acho engraçado porque eu nunca lembro qual foi o jogo, mas eu lembro de uma história em um jogo AAA que o, o time estava bem contente, sabia que não tinha muito bugs, e aí um desenvolvedor deu para o filho criança testar. E a criança fez alguma maluquice, tipo, foi na frente de uma parede, pulou 5 vezes, deu tiro de costa, alguma coisa muito idiota assim. E isso fez ele passar por uma parede que não deveria passar e quebrou o jogo todo. E a galera ficou, caralho, quem é que ia pensar em fazer isso? Uma criança. Exato. Eu mesmo assim, antes do Gunstar's lançar, eu falei com o meu primo, né? Falei, Uhum. cara, baixa aí, pega essa build aqui, eu instalo aí no teu celular essa APK, bora jogar aqui. E, cara, ele fez acho que eu até passei pro John isso no dia. Cara, ele fez um bagulho lá que eu não sei como ele... Por exemplo, no Gunstar tem as armas, né? Você pode trocar e pegar uma nova. De alguma forma, ele conseguiu ficar com 3 armas na mão, assim. Eu falei, Sim, cara, como sim. você fez isso? Aí ele falou, não Caraca. sei, eu tava apertando os botões aqui. Eu falei, cara, como assim, velho? Eu testo isso todos os dias, botão por botão. Ele pegou em 5 minutos e quebrou, assim. Então, eles Boa. têm alguma coisa que é uma magia pra quebrar É o a jogo. maldição do usuário. É, exatamente.
E agora chega o momento, sessão de terapia, que todo episódio com outra galera tem. A gente fala muito sobre. Eu acho que essa pergunta, eu acho que para contextualizar para vocês, ela é uma pergunta não para a gente ficar só desabafando, mas para ajudar as pessoas que estão entrando no mercado, que vão passar por isso em algum momento, porque é muito comum no mercado de jogos, em qualquer profissão, né, você sentir a famosa síndrome do impostor, que você, cara, suas coisas não estão como é que você prova que você é um bom game designer, sabe? Em game design a gente fala que é bastante complicado, porque é uma coisa que não tem como comprovação. A arte, as pessoas conseguem pegar e dizer, não, isso daqui é bonito, isso daqui é feio, principalmente olhando para o público-alvo, apesar de ter alguns fatores ali que incomodam. Para dev é a mesma coisa, né? Você consegue encontrar se um jogo está cheio de bug ou não. E aí, game design tem essa parte mais complicada, mas eu imagino até que QA deva ser muito mais obscuro para as pessoas. Até quando a gente pensa num time de desenvolvimento, a gente faz, um time básico é GD, arte e dev. E pensa pouco em QA como um time básico, né? Então, existe essa síndrome do impostor? Tipo, vocês fazem... Sabe, aquele negócio de a minha tarefa é muito invisível e como é que eu valido que eu estou sendo bom QA? Isso acontece em vocês? E se acontece, se já aconteceu com vocês, como é que a pessoa pode sentir um melhor QA, né? O que ele precisa aprender para isso? O que é que vocês dariam de dica para quem está passando por esse momento? Que eu acho que é o ponto principal dessa pergunta que a gente sempre faz, é para as pessoas que sentem isso, entender que não estão sozinhas, que isso é comum e que tem formas de você lidar com isso no dia a dia. Então, Dil, você já passou por isso? Como é que faz? Depois eu queria ouvir um pouco do Mafê também. Cara, sim, sim, direto, assim. Acho que a síndrome do impostor é uma coisa que acompanha, acho que todo mundo, acho que em qualquer área, né? Principalmente na indústria de jogos. Mas já senti, sim, bastante. Eu acho que, na minha opinião, assim, bem no início também, né? Eu via várias outras áreas, pessoal, artistas, né? Os próprios game designers, assim, e eu achava, caraca, nossa, eles são tão habilidosos, são tão bons, né? Tão bons, assim, me desmerecendo total. Mas isso é até normal, no sentido de que, cara, você também não pode se acomodar em qualquer área que seja. Mas quando isso ultrapassa o limite, aí vira prejudicial, que é a própria síndrome do impostor, né? Porque principalmente no QA, que nem você mencionou, que às vezes nem é mencionado, vamos montar, é tipo o timinho de futebol da escola, né? Vamos montar o time de dev, mas ninguém lembra do QA, ele fica sobrando ali, ou quando vem lembrar é quando tá precisando, né? Que é no final do projeto, fala, cara, a gente não testou, a gente não tem tempo, a gente precisa de alguém aqui para fazer esse trabalho. Então, acaba que gerando esse sentimento, né, de, poxa, ninguém liga pro QA, o QA fica de escanteio ali, mas é importante, né? O que me ajuda, isso também fica até de dica, assim, me ajudou bastante, é que, cara, se QA também é uma função importante no game development, né? No desenvolvimento de jogos, é uma função importante. Se não fosse importante, não existiria a profissão de QA, né? Só pensar isso, assim, Uhum. tipo, se não fosse importante, ninguém tava ligando mesmo, assim, de fato. E eu acho que também o fato de QA ser uma das funções, das profissões mais comuns de você ser terceirizado, né? Eu acho que também acaba passando essa síndrome de, pô, cara, a gente não tá realmente participando do processo de criação do jogo, a gente acabou de receber o jogo completinho ali, a gente não sente como, sabe, que nem o que acontece quando você tá desde o início, né? Que nem o Mafê falou, você participa de todas as etapas do processo. Mas, de novo, se não fosse importante, cara, não teria nem sequer a terceirização, sabe? Então, você realmente ter essa noção de que é importante sim. Pô, de novo, o exemplo do Cyberpunk, né? E vários jogos também da Ubisoft, né? É um dos mais comentados em questão de problemas. É tão importante que um jogo que sai com muitos problemas, com muitos bugs, ele é muito mal falado. Pô, jogadores caem em cima, fica uma experiência ruim. Então é só pensar isso, né? O QA tem o poder de realmente parar o lançamento de um jogo. Você fala assim, cara, o jogo tá injogável, tá impossível. Então, é um ponto importante. Talvez realmente ainda não tenha uma notoriedade que deveria. Mas também é um ponto importante, né? Um ecossistema ali que tem que estar equilibrado com as outras áreas. Mas, no meu caso, eu imagino assim, né?
me reconforta no sentido, cara, se não fosse importante, não tinha ninguém, nenhuma empresa querendo, né? E acho que o Mafia pode complementar melhor. Eu já tive, com certeza. Eu acho que todo mundo passa por isso. Eu acho que QA tem uma peculiaridade a mais, que é uma das perguntas que começou, né? Que QA costuma ser visto como uma área de entrada para jogos, né? Porque realmente, entre as áreas de desenvolvimento, ela é a que menos exige conhecimento prévio, né? Então, tipo, isso é uma das áreas mais fáceis de entrar, né? E aí, eu acho que isso... Mas, tipo, esse é um ponto que eu queria ter falado lá no início, que é uma ótima área de entrada mesmo, porque você, dado o papel de QA, você consegue entrar em contato com todas as outras áreas, né? E aí, trabalhar com elas mais próximo, e aí, caso você se identifique com uma daquelas outras áreas, né, game design, programação, arte, ou mesmo áreas de fora, né, produto, agilista, som, talvez é mais difícil, mas aí você vai e pode percorrer esse caminho, né? Mas o grande ponto é que, por mais que ela seja uma área de entrada mais fácil, assim, né, uma boa área de entrada para você entrar em contato com outras áreas, o perfil para você ficar em QA é um perfil mais específico, né? Então, porque, né, assim como qualquer outra área tem um perfil mais específico, você tem que lidar bem com alguns fatores e algumas responsabilidades dentro daquele cargo específico, né, de onde você está. QA tem a mesma coisa, né? Então, apesar de ser uma área de entrada grande, quem realmente lida bem com QA são poucas pessoas, assim, é menos, né? É o menor, assim. Tá, então aí, dado esse contexto de área de entrada, e como que é visto, né, muito como área de entrada e tal, que acaba sendo um pouco desvalorizado, né, mesmo assim, para essa questão de acreditar tá, ok, se é mais fácil de eu entrar, porque exige menos especialização, né, menos de uma faculdade e tal, então é fácil, né, um trabalho fácil de ser feito, né, qualquer um conseguiria fazer. E aí que é o perigo, porque não, né? Porque não é fácil e dá pra ver, uma vez que você entre e fique, né, responsável pelo que é responsável, você percebe que acaba não sendo fácil, exige um tipo de perfil mais específico, analítico e tal, né, que passa por conflitos de uma forma mais constante e tal. Enfim, então, tipo, tudo isso, pra mim, meio no início, né, da minha carreira como QA, eram motivos de ver como, ok, eu acho que eu não valho tanto assim, né? Eu acho que qualquer pessoa poderia estar aqui e tal, né? E isso é uma coisa que eu tive que ir desconstruindo comigo ao longo do tempo, né? De ir observando, realmente ficar consciente daquilo que eu estava fazendo dentro do trabalho e o impacto que eu estava fazendo. E aí, quando você percebe o impacto que você faz, aí fica mais difícil, né, de você se sabotar, né? Legal. Porque aí você fala, eu não precisava estar aqui, né, dentro desse time. Aí, mas se você não estivesse aqui, né, então aquela definição ali, né, que estava oferecendo uma experiência ruim para o jogador, teria passado, sabe? Sei lá, aquele erro de comunicação ou aquela defesa, geralmente que defende, né, a entrega de qualidade, e às vezes precisa entrar em conflitos com questão de datas e escopos e tal, né? E aí isso a gente aparece também, né? Então, se não fosse por você ali naquele ponto, por exemplo, no Cyberpunk, né? Que é o Cyberpunk, que é tipo, deve ter sido um nível de decisão ali de top-down ou de escopo que não tem outro nível, né? Mas em um jogo menor, quer dizer, em um contexto como o que eu trabalho, né? Mas eu acabo conseguindo tomar esse tipo de decisão, né? De, tipo, não tá adequado, a gente precisa entregar uma experiência adequada e tal, e aí a gente previne o tipo de reação que, por exemplo, os jogadores do Cyberpunk teriam, né? De odiar o jogo e tal, e falar mal e tal. Então, sim,
eu passei por isso. O que eu usei foi analisar a mim mesmo sobre a diferença que eu estava fazendo e, principalmente, consultar a visão de outras pessoas que estavam próximas de mim dentro do contexto, né, profissional. Então, perguntar para os game designers que eu estava trabalhando com, né, tipo, tá, o que você vê de importante, né, na minha participação e tal. E aí, com esses feedbacks, eu só ouvia feedbacks, né, de tipo, cara, né, tipo, sem você aqui, não sei, a organização do time seria outra. Mas tava fudido. Eu acho muito legal. Eu não sei se eu posso citar nomes, mas um dos devs comentou, por exemplo, tipo, eu acho que o Mafia faz muita diferença na organização do time como um todo, sabe? Eu acho que a gente não seria tão organizado, processo mesmo, em entrega, assim, né? Em lidar com as tarefas do dia a dia, com os cards, núcleo capital, se o Mafia não estivesse aqui, sabe? E isso, tipo, teoricamente, eles não estão falando, né? Tipo, de bugs, né? Esse é um ponto bom, né? Tipo, não tá só no ponto de o Mafia tá aqui, é importante aqui porque ele acha bugs, sabe? O que já é a minha responsabilidade, né? Mas é legal ouvir que o seu impacto vai além, né? Então, ouvir, porque o time é mais organizado com você aqui, ou porque você apresenta uma visão que nenhuma outra pessoa do time consegue suprir, são pontos bons, assim, né? Então, de se ouvir, né? Então, às vezes, sei lá, se alguém tá passando pela mesma coisa, às vezes o que vale é você ter essa visão de autoanálise com você mesmo, né? Tipo, reconhecer os seus próprios méritos é muito difícil, né, para todo mundo reconhecer os próprios méritos. Mas, Total. tipo, olha para você mesmo o que você tá fazendo e ver os momentos em que você foi um momento de decisão ou de mudança mesmo, né? E a outra é contata pessoas que você confia para dar feedback em relação à sua atuação, né? De uma forma sincera e honesta. E aí você vai perceber que você acaba sendo mais importante do que você mesmo acha que é. Eu acho que é isso. A pergunta era só sobre síndrome do Muito bom. impostor, né? Não, mas eu acho que é bem isso mesmo, Fê. Você desenvolvedor aí, você já agradeceu o seu QA hoje? Isso é uma brincadeira, né? Mas sim, né? É bem isso mesmo. Mas eu acho que não só agradecer o seu QA, eu acho que um ponto sobre esse lance, a gente já entendeu que todo mundo dentro da indústria sente um pouco da síndrome do impostor em algum cenário. Então, cara, sejam mais abertos para dar feedbacks bons para seus amigos também. A gente gosta muito de dar feedback negativo, né? Tipo, encontrei esse problema, vamos resolver. E quando eu falo gosta de dar feedback negativo, é de tipo, ser proativo a isso. Mas as pessoas esquecem de dar o feedback positivo, de cara, você mandou muito bem hoje. Como o Mafê falou, né? Isso pode mudar o dia de uma pessoa, pode mudar até a carreira dele, para ele sentir, não, cara, eu sei o que eu estou fazendo. É massa isso daqui. Então, feedbacks positivos é um ponto importante durante a sua estadia na indústria de jogos ou qualquer indústria que você tiver, ou qualquer relacionamento que tiver. É isso. Boa. John. Vamos lá. Agora a gente vai para a nossa última perguntinha, a nossa clássica perguntinha que todo mundo já está ciente, né? A gente sempre faz. Então vamos lá, bem rapidinho. Eu queria ouvir de vocês, por favor, eu queria ouvir uma recomendação de vocês de um profissional que vocês acham muito legal para a gente seguir, para a gente aprender mais sobre QA, ou aprender mais sobre game dev que vocês seguem, que você acha que ele é bem legal, né? E também um joguinho massa que vocês estão jogando, que vocês jogaram, que vocês gostaram, para a galera baixar, jogar. E Mafê não vale Persona. Começa com você, Mafê. Comigo! E não vale Persona. Nossa, eu não me preparei para essa pergunta, gente. Tudo bem, não tem problema, não tem problema. Pode falar Persona, então. Não, um profissional, principalmente um profissional que eu conheço só um professor, mas eu não lembro o nome dele, então não vale. E os QAs que eu conheço, eles não são muito ativos em LinkedIn e tal. Eu acho que uma que eu lembro que eu não trabalhei com ela, né, mas gostei do conteúdo que ela vai apresentando. São resuminhos, né, do papel de QA e conceitos básicos, assim, do trabalho como QA, porque ela mesma é uma QA, que é a Najane Brito.
Ela é um QA Legal. na Gazeus. E aí eu achei ela dentro das recomendações, né? No LinkedIn sempre vai aparecendo, né, pessoas da mesma área. Eu gostei porque é aquele conhecimento teórico que... Sabe quando você sabe o conteúdo, porque você já trabalha há anos com aquilo, mas quando você vai definir, né, na prática, aí você não, né, você define falando o que você faz e não a teoria mesmo, sabe? Sim, sim, sim. Porque tá muito... Autoteórico, né? Isso, é porque tá muito intrínseco, assim, no que você faz, né? Tipo, o que é, sei lá, balanceamento? Mas, tipo, como que eu explico teoricamente sem falar o que eu faço? E aí ela faz isso, né? Então ela apresenta os conceitos básicos ali, relembrando o que é conceito, alguns de tipos de teste, qual a diferença entre Agile, por exemplo, e a cascata e tal. Então, talvez esse é um conteúdo bom, simples, é um conteúdo que ela apresenta, Pô, parece uma ótimo. recomendação. Se fosse um site, mas é um podcast, né? Se fosse um site, eu ia pesquisar depois o nome do professor lá, mas eu não vou conseguir. Qualquer coisa você manda pra gente, a gente coloca no adendo lá, no link pra galera pegar. Assim, uma recomendação que eu posso dar mesmo, não é uma recomendação, e aí essa eu dou super. Não é uma recomendação de profissional, mas é uma recomendação de conteúdo, que é o conteúdo caso, né, o pessoal queira ir, sei lá, achou interessante e queira ingressar como que é, o conteúdo do sílabus do CTFL, né, do ISQTB. Então, pesquisa CTFL, é mais fácil. Sílabus CTFL é muito bom. É muito bom e muito útil para qualquer QA, assim, e ele explica lá as noções, os fundamentos do que você precisa entender como QA, então os diferentes tipos de teste, até as Interessante. noções básicas, né, que as outras áreas não sabem, né, então, tipo, teste exaustivo não existe, né, então é aquela coisa de, o QA vai achar todos os bugs possíveis e se a gente achar um bug live, foi erro do QA, não funciona assim, né, o mundo não dessa forma. E o syllabus fala isso, sabe? Então ele não vai só em conhecimento teórico, mas ele também meio que forma uma mentalidade, né, de QA. Considerando que os QAs que eu conheço são muito tímidos em redes sociais, eu ofereceria aí como um substituto o syllabus do CTFL. É muito, muito, muito bom. Que legal. Agora de jogo, já que não pode ser Persona, porque eu sou fã de Persona, Não pode ser persona. com certeza. E aí, ó, você vai estar surpreso, John, mas tem um jogo melhor do que Persona. Ó. Nossa, que isso. Persona 5. DLC, aquela lá do Royal. Não vale Shin Megami Tensei também. Porque, porra, é persona. Eu sabia que você ia falar isso. Mas não é também não. É um jogo que eu joguei no início do ano, que é Outer Wilds. Não, não é. Que legal. Não é Outer. Não é Outer Wilds? Nossa, sempre tem esses dois jogos com o mesmo nome. Tem. É, Tem o Outer Wilds e o Otherworld, uma coisa assim. Otherworld. Nossa, não é possível que o meu jogo tá aqui no meu wallpaper. Ai, não, eu falei certo mesmo. Caraca. É Outer Wilds. É o dos planetas? Legal, o é ele mesmo. do primeira pessoa, de exploração, com narrativa Sim, não sim, linear. sim. Eu recomendo esse, gente, Outer Wilds. É o melhor jogo que eu já joguei. Olha só. É que a experiência é única, né? E é tipo de experiência que, tipo, você realmente só vive a primeira vez, sabe? Não dá pra jogar a segunda vez da mesma forma, porque é uma narrativa não linear. E aí, uma vez que você já saiba de tudo, não dá. É tipo você saber sobre o Snape em Harry Potter, assim, sabe? Não dá pra experienciar duas vezes da mesma forma. Então, fica essa recomendação aí. Eu era contra pegar ele porque ele é primeira pessoa, eu não sou fã de primeira pessoa, eu costumo ficar enjoado, mas com ele ficou muito bom, eu não enjoei, e enfim, é a melhor experiência que eu já joguei, eu acho que é ele atualmente, então recomendo. Muito massa, caraca, legal. Eu acho que alguém já deu essa recomendação aqui também, mas muito foda. Valeu. Gil, sua vez, cara. Cara, Jogando de na fogueira. profissional, de fato, que nem o Mafia falou, né? Em QA é realmente bem difícil, né? Bem difícil ter alguém de QA, principalmente QA de jogos,
Mas tem um cara que ele é QA engineer, né? Mais voltado para TI, mas ele posta os conteúdos muito bons, assim, tira bastante dúvida, principalmente sobre a CTFL, né? Que o Mafê comentou, que é o Júlio de Lima, né? Júlio de Lima. Mas eu acompanho Legal. também, acho que quase que diariamente no LinkedIn, principalmente, que é um cara que ele já veio aqui no podcast, né? Que é o Davi Batista. Veio demais Ah, o legal, conteúdo dele, legal, ele é assim, bem eu legal gosto mesmo. muito. Então, tô sempre acompanhando ali esses dois, né? E, cara, de jogo, eu... A parte que eu mais gosto. Vai. Olha, atualmente eu tô jogando... Fala Gunstars, fala Mano, Gunstars, fala pronto, é Gunstars. isso Não, aí. Tem brincadeira. um jogo novíssimo que acabou de lançar, chama Gunstars. Não, não vale, Não, pelo amor de não. Deus, Gil. Fora o Fala outro. Gunstars, que é o meu jogo preferido, fora o Gunstars, tem um que eu tô jogando atualmente que chama DNF Duel, é um fighting game da Arc System Works, que acabou de lançar, eu tô jogando ele, eu sou apaixonado por jogos de luta, cara. Mas tem um outro que esse é a minha recomendação master, assim, pra todos que nunca jogaram. Quem nunca jogou, depois do podcast, vai jogar, por favor. É tipo, se você tá na indústria de jogos e nunca jogou esse jogo, tem alguma coisa errada com você. Que é o Hades. Mano, eu amo esse jogo de coração. E Muito é essa. bom. Hades. Ah, O tá. Hades, é da Supergiant. Sim. Sim, eu joguei, é muito Cara, bom. eu amo esse jogo de coração e eu tô zerando ele em basicamente todas as plataformas, com cada uma com uma build diferente. Caramba. É Speedrunner, tipo isso. speedrunner de rei. Mas é só isso, cara. Maravilha, maravilha. Gente, muito obrigado pelo papo. Foi muito legal. Valeu mesmo. Valeu, João. Valeu, Mafê, valeu, Dil. Cara, se vocês quiserem divulgar alguma coisa, fiquem abertos aí, podem falar o que vocês quiserem. Cara, não, pra mim, quiser me acompanhar nas redes sociais, é só colocar Dil Franco. Vai me encontrar aí basicamente em todas as redes sociais como Dil Franco. E é isso. Boa. Eu tô como Mafê Fagundes nas redes sociais, principalmente o LinkedIn. Se aparecer, no caso... Ai, podcast é difícil, eu penso em texto. Mas se você colocar Marcos Felipe Fagundes, deve aparecer eu, Moá, no LinkedIn. Então, caso, sei lá, tenha alguém que queira saber mais sobre como essa aqui é na área de games, precise de alguma ajuda, alguma dúvida, ou só conectar lá, podem me chamar lá. Então, eu acho que é isso. E muito obrigado pelo Maravilha. convite, gente. Que isso, foi muito legal, cara. Aprendemos demais aqui. Então entrem lá nas redes sociais dos dois aí, já enche o saco dos caras, já fala, quero virar QA, me ensina, sabe? A gente já recebe alguns desse aí, é sempre legal. Bom, gente, muito obrigado novamente e obrigado, Pietro Amaral, né? E aí, cara, obrigado, valeu pelo papo. Valeu, galera. Eu acho que foi muito bom ouvir o lado de vocês, destrinchar um pouco mais sobre QA, né? Mostrar o segredo que QA não é só sobre uma pessoa que testa, não é uma pessoa que vai achar todos os bugs possíveis, porque Sim. isso daí também não é uma situação comum. E foi muito bom ter vocês aqui. Eu acho que vocês deram aula. Quem quiser aprender, com certeza, eu sei que se buscar, vocês vão sair tão ricos quanto a gente está saindo agora, nesse momento. Então é isso. Muito obrigado. E, John, se quiser encontrar a gente, onde é que acha? Boa! Se você está afim de conversar mais com a galera do GD de Bolso, eu, Pietro, até nossos outros convidados, é só você procurar por @GD de Bolso nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, ou, claro, ouvir os outros episódios que a gente tem lá no Spotify ou no seu outro agregador de podcast, como Game Design de Bolso. Lá a gente tem tudo quanto é tipo de assunto de desenvolvimento de jogos e sempre a gente lança episódios novos quinzenalmente, talvez semanalmente, daqui a algum tempo. Gente, muito obrigado novamente pelo papo e valeu. Um beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.